Bem-vindos ao nosso tradicional ciclo de palestras do INSER para a comunidade. Essas palestras ocorrem anualmente no aniversário do INSER. Este ano, em função da pandemia pelo Covid-19, nós tivemos que mudar o formato dessas palestras. Assim, vocês terão as palestras gravadas nos nossos canais de comunicação. E vocês poderão assistir uma, duas, várias vezes, sozinhos, acompanhados por amigos ou familiares. Solicitamos a vocês que nos deem um retorno sobre o que acharam dessas palestras. Isso é muito importante para que a gente possa melhorar a nossa comunicação com vocês. Agora, desejo a vocês uma boa palestra. Olá, pessoal. A ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre estresse, sobre ansiedade, sobre tristeza, sobre depressão e esse contexto todo da pandemia do Covid-19 que, de alguma forma, tem afetado a todos e a todas. O estresse é uma reação natural, normal de qualquer ser humano, de qualquer ser vivo, na verdade. Ela é uma resposta adaptativa. O que isso significa? Significa que a nossa resposta é a tentativa do ambiente, de alguma forma, nos atacar. E a gente tem que se adaptar a esse ambiente que se torna, então, agressivo ou ameaçador. Por isso, o organismo da gente possui um sistema que liga quando a gente detecta um possível perigo. O nome desse sistema é o sistema de luta e fuga, ou sistema de estresse. A resposta de estresse, ela é uma resposta bastante complexa, ela envolve adaptações cognitivas que a gente precisa fazer, ela envolve adaptações emocionais, ela envolve adaptações fisiológicas, e isso significa que o nosso corpo se prepara para uma possível situação de ameaça ou de conflito. Por conta disso, é importante a gente lembrar que esses mecanismos adaptativos, eles possuem um tempo mais curto de ação, porque eles demandam muita energia do corpo. Por isso que essa resposta imediata, de curto prazo, ela é uma resposta de grande porte, ou seja, o nosso organismo, nosso sistema cognitivo, nosso sistema emocional, ele precisa realmente estar a ponto de fugir ou de lutar pela nossa vida. Por conta disso, então, todas as energias do corpo, elas vão ser mobilizadas para, de alguma forma, lutar ou fugir. Na situação da Covid-19, a ideia é que a gente está experienciando uma situação de ameaça constante e que não tem uma data de fim para efetivamente se encerrar. Por isso que todos nós, de alguma maneira, ou uns mais, uns menos, estamos lidando com a situação de uma maneira que a gente vai chamar de estressante. Por que é estressante? Porque, para além do sentimento negativo que o estresse pode trazer, existe uma resposta fisiológica. Todos nós deixamos de ter uma vida regular, no sentido das interações sociais. Então, apareceu na nossa vida o tal do distanciamento físico, que é a necessidade de eu me afastar, então, de uma outra pessoa, de eu usar máscara para me proteger de possíveis agentes contaminantes que possam ser transmitidos pela respiração ou pela fala, pelas gotículas de saliva. Eu preciso desinfectar todo o objeto que de alguma forma passou na mão de outra pessoa, que eu não sei se está ou não contaminada. Então,
acho que todo mundo pôde ver que a gente levou um tempo para conseguir se adaptar a essa realidade. Essa adaptação, ela custou efetivamente paciência de muitos de nós, custou nossa felicidade, nosso bem-estar, custou, de uma certa forma, um esforço que a gente anteriormente não tinha para adaptar as nossas rotinas para essa situação de distanciamento físico, e isso pode acarretar alguns sentimentos e algumas emoções que a gente precisa entender melhor por que elas estão aí e por quanto tempo essas emoções e esses sentimentos eles vão ficar. Então o vídeo de hoje é para a gente discutir melhor como que essas situações, essas emoções, elas impactam a vida de todo mundo durante esse período mais estressante, principalmente como ou o que são essas emoções, por que a gente sente elas e principalmente por quanto tempo essas emoções elas ficam. Porque isso é efetivamente o que vai determinar se o tipo de emoção que eu estou sentindo está sendo problemática, ou seja, eu posso estar adoecendo por conta daquilo que eu estou sentindo, ou é uma resposta normal, adaptativa e que de alguma forma vai passar. Na verdade, todos os quadros eles vão passar. Tem alguns que vão complicar e aí é nesses que a gente precisa ter maior atenção enquanto profissional da saúde mental. Bom, a primeira questão que eu acho importante de estabelecer é a diferença entre eu me sentir triste e eu ficar um tempo prolongado me sentindo triste a maior parte dos dias. A gente se sentir triste ou a gente se sentir alegre é algo absolutamente normal, é algo absolutamente esperado. Então, se eu, por exemplo, tenho uma notícia ruim que eu acabo sabendo, é natural e é esperado, inclusive, que eu me sinta entristecido, que eu fique me sentindo até mal por conta dessa notícia que eu escutei. Passando aquele momento mais impactante dessa notícia ruim, é esperado, então, que eu me reorganize, eu pense, bom, bola para frente, ou vamos tentar ver o que eu vou resolver, ou como é que eu vou lidar com essa informação. Não era a melhor informação possível, mas vamos lá, vamos embora. Tem algumas vezes onde essa tristeza ela aparece de uma forma mais aguda e ela fica, e ela permanece, e ela passa a ser uma habitante regular do meu estado mental. Quando nessas situações a tristeza ela é quase que constante, ou seja, na maior parte dos dias, quase todos os dias, eu me sinto deprimido, eu me sinto triste. E isso dura por pelo menos 2 semanas de forma contínua, aí os sinais de alerta precisam ser levantados e eu preciso efetivamente começar a me preocupar, então, em buscar auxílio. A diferença entre eu me sentir triste e eu estar deprimido é basicamente uma questão temporal, né? Então, o que isso implica? Implica que se eu me sinto entristecido a maior parte dos dias por pelo menos 2 semanas, eu já posso, então, considerar isso efetivamente como um quadro depressivo, tá? Obviamente, eu preciso de um profissional de saúde mental especializado na área para eu obter o diagnóstico. Não é somente eu me sentir triste, precisa de outros critérios, outras informações, mas o fato de se sentir triste a maior parte dos dias, quase todos os dias, por pelo menos 2 semanas, já é um indicativo importante de que aquela pessoa ou a gente mesmo precisa ter uma atenção especial. A outra questão importante é sobre ansiedade, né? Então, como é que eu sei a diferença entre eu me sentir com medo, eu me sentir estressado, eu me sentir ansioso
ou eu ter uma patologia do conjunto dos transtornos de ansiedade. Então, eu sentir medo, de alguma forma, é um sentimento de proteção, porque evita que eu acabe me expondo a uma situação, de alguma forma, mais drástica. Por outro lado, o estresse já é um conjunto maior de resposta, da qual o medo faz parte, e eu expliquei no início do vídeo, então, do que se trata, ou por que a gente tem essa resposta de estresse, mas nesse momento vamos imaginar então que o medo é uma das emoções que estão junto naquele conjunto de resposta de estresse. E a ansiedade, tá? Que muitas pessoas às vezes não conseguem direito conceitualizar, ou elas confundem então sentir medo com ficar ansioso. Na verdade, a ansiedade ela é um quadro que gera preocupações. Tá? Então, quando eu tenho uma preocupação em relação a alguma coisa, eu começo a experienciar sintomas que eu vou chamar de sintomas ansiosos. Quais são esses sintomas? São os sintomas da ativação do sistema nervoso periférico, e que faz o que tenta iniciar a resposta de fuga ou de luta. Tá? Só que quando a gente começa a sentir palpitação, quando eu começo a sentir sudorese, que é suar frio, quando eu começo a sentir parestesias, que é formigamento nos membros, quando eu começo a sentir falta de ar, por conta de eu estar hiperventilando ou respirando muito rápido, eu tenho aí um conjunto de sintomas que eu vou chamar então de ansiedade. Então, até agora a gente conseguiu conversar sobre sentimentos de tristeza e o adoecimento desses processos que culminam com um quadro que a gente chama de depressão. E também a gente falou sobre sentimentos de ansiedade, sentimentos de estresse, que podem escalonar, então, para um adoecimento. E é quando eu tenho, então, um quadro já mais permanente e que requer tratamento e requer intervenção. De toda forma, a maneira que nós decidirmos enfrentar os nossos problemas vai, no final das contas, ser o grande balizador se a gente vai passar por situações de estresse de uma forma mais adaptada ou menos adaptada. Então, uma recomendação importante é que todos nós possamos, frente a um problema, pensar nas formas de resolução desse problema e não fugir das emoções negativas que esse problema acaba provocando na gente. Tá? Então, o que eu quero falar para vocês é melhor a gente optar por estratégias de enfrentamento do problema, estratégias que se utilizem de resolução de problemas e deixar de lado as estratégias que, de alguma forma, tentam resolver a forma como a gente se sente. Eu tenho medo de ir no supermercado e não vou ir no supermercado. E aí, falta comida em casa ou, de alguma forma, eu começo a ter muito mais sofrimento, porque eu não estou resolvendo o problema, por exemplo, do abastecimento do meu apartamento ou da minha casa. Espero que tenha dado para entender um pouco a diferença entre essas reações normais e o adoecimento delas, e no mais era isso, tá bom? Obrigado.